Quem detém o anticristo? Shalom, shalom para você, uma ótima tarde, um ótimo sábado. E hoje vamos abordar este tema dentro das escrituras sagradas. É um tema relevante, é um tema onde muitos têm dúvidas, onde se levanta vários questionamentos, mas à luz da palavra de Deus, vamos aqui falar sobre esse tema. Quem detém, o que é que detém a manifestação do anti-Mashiach, ou seja, do anticristo. O texto que vamos ler é lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que começa dizendo assim: Ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, o nosso encontro com Cristo, na sua vinda, ou seja, o evento do arrebatamento, que não vos movais facilmente, ou seja, não deixe que vos engane facilmente do vosso entendimento, nem vos turpeis que por espírito, nem por palavra, nem por epístola, supostamente vinda de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Em outras versões, o texto vai dizer que não se deixe enganar facilmente, quer por palavra, quer por profecia, quer por epístola, cartas supostamente escritas pelos apóstolos. Em outra versão também está assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes ninguém de maneira vos engane, porque será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aqui eu quero fazer uma pausa, uma observação, porque Paulo tá dizendo que antes daquele dia, ou seja, do evento do arrebatamento, para nos encontrarmos, esse evento é um encontro, nós vamos nos encontrarmos com Cristo nas nuvens. Mas Paulo está dizendo que antes que isso aconteça, será revelado o filho da perdição. Será revelado o filho da iniquidade, o homem do pecado. Antes que isso aconteça, venha, preste atenção nessa palavra, a apostasia. A apostasia é o abandono da fé, o abandono da crença. E essa pessoa, que é o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Só que nós queremos saber o que é que detém esse homem. O que é que detém o anticristo? Algumas pessoas vão dizer que é o Espírito Santo que está aqui e que a igreja vai ser arrebatada de forma secreta, né? Os que creem no pré-tribulacionismo dizem que a igreja vai ser arrebatada e que o Espírito Santo vai ser removido e assim o anticristo vai se revelar, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Mas eu não acredito dessa forma, eu não acredito que seja o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Deus nele, e ele é onisciente, ele é onipresente, né? Então ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Então ele permanecerá aqui, porque ele é onipresente, ele é o Espírito do próprio Deus. Outros acham que é Miguel, outros acham que é a igreja. Não é a igreja, não é a igreja que detém o anticristo. Não é a igreja que detém o manifestamento do anti-Mashiach, do anticristo. Não é a igreja. Nós vamos descobrir o que é que detém. O que é que detém no verso 3. No verso 3 vai dizer que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Aí
que é que está. Antes da aparição, da manifestação do filho do pecado, do filho da perdição, do anticristo, virá apostasia. Ou seja, o que detém a manifestação do anticristo aqui na terra é a pregação do evangelho. É o evangelho sendo pregado, o verdadeiro evangelho sendo pregado. Porque Mateus capítulo 24, Jesus vai falar de um período de apostasia, do abandono da fé, do abandono do evangelho. E Paulo também aqui está falando isso. Que enquanto se está sendo pregado o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho da obediência, o evangelho da renúncia, o evangelho da restauração, o evangelho da cruz, o evangelho de arrependimento, enquanto estiver pregando esse verdadeiro evangelho, o anticristo ele não vai se manifestar. Mas vai chegar o período, vai chegar o momento em que as pessoas abandonarão a sua fé, abandonarão sua crença em Deus, no Filho de Deus. E virá apostasia, as pessoas vão se apostatar da sua fé, vão perder a sua fé. E nós já estamos iniciando isso, esse período de apostasia. Porque não é somente abandonar a fé, mas é pregar o evangelho errado, é o evangelho que não transforma, o evangelho que não cura, o evangelho que não restaura, o evangelho que não muda a vida de ninguém. Eu não estou dizendo que nesse período não terá igreja, por exemplo. Possa ser que haja igreja, mas não haverá igreja pregando o verdadeiro evangelho. Não haverá igreja pregando a verdade de Cristo. E nós já vimos hoje isso. Nós já vemos isso hoje. Quantas igrejas abrem todos os dias? Antigamente nós dizíamos assim, é melhor que abra igrejas em toda esquina do que um bar. Não é verdade? A gente pensava assim. Mas quantas dessas igrejas, quantos desses ministérios que está se abrindo todos os dias pregam o verdadeiro evangelho? Eu quero que você me digam, se eu pedir para você me falar 5, você não vai falar. Você vai para esses lugares, não se prega mais salvação, não se prega mais Cristo na cruz, não prega mais arrependimento, renúncia. Não se prega mais isso. Se prega que Jesus nos ama, que nós somos o centro, e que Deus é amor, e Deus nos prometeu prosperidade, cura, libertação. São igrejas que têm culto de libertação praticamente todos os dias e ninguém se liberta. Tem culto de prosperidade, ungindo as coisas, unge objetos, unge cimento, tijolo, camisas. Mas não se prega doutrina bíblica, não se prega Bíblia, não se prega o Evangelho de Cristo. Essa apostasia do verdadeiro Evangelho já iniciou. Já iniciou. O Evangelho, ele ainda é pregado. Tem que se cumprir. Jesus fala lá em Mateus 24, então esse Evangelho, o verdadeiro Evangelho, chegará a toda criatura. E então virá o fim. E então virá esse período de tribulação. E então virá esse período de apostasia. Amém? Então, quando chegar esse período aonde, depois que o evangelho for pregado a toda criatura, se cumprir no Mateus capítulo 24, o que Cristo falou, então virá o período de apostasia, de abandono da fé. Muitos que estão na igreja hoje vão abandonar a sua fé. Vão cair. Vão abandonar o evangelho. Como se já está fazendo nos dias atuais. Já se estão abandonando o evangelho.
Já não estão mais pregando o verdadeiro evangelho. Ainda há quem pregue, mas muitos já estão abandonando o verdadeiro evangelho. Quantas igrejas por aí não pregam o verdadeiro evangelho? Eu falei agora há pouco, pregam prosperidade, libertação, cura, vida financeira, consagram objetos, tijolo, cimento, sal, óleo, mas não se prega renúncia, não se fala mais do pecado. Então, quando esse período ele se estabelecer, após a pregação do evangelho a toda criatura, dos quatro cantos do mundo, após esse período se estabelecer de apostasia, onde a igreja vai estar fraca espiritualmente, ou pelo menos uma boa parte, aí então será revelado o anticristo. Então o que detém o anticristo, o que detém o filho do pecado, o filho da perdição, não é a igreja, não é o Espírito Santo, não é Miguel. O que detém a revelação, a manifestação do anticristo, do antimachia, o que detém esse homem é a pregação do evangelho. É a pregação do verdadeiro evangelho. Amém? Que essa palavra ela tenha te trazido algum conforto espiritual, que essa palavra venha te alimentar, que essa palavra venha te fortalecer, que essa palavra venha a te encorajar a buscar ainda mais a palavra de Deus, a buscar o verdadeiro evangelho. Se onde você está não se prega o evangelho, saia daí. Procure um lugar onde se prega o evangelho. Não digo que você fique sem ministério, eu não digo isso. Eu estaria indo contra as escrituras. Mas eu posso te dizer, se onde você estiver não tiver pregação do evangelho, saia de lá porque você vai cair. Saia de lá porque você vai fraquejar. Você vai se tornar um apóstolo. Você vai apostatar dessa fé. Porque você não vai se fortalecer. Você não vai sentir aquele combustível que é o verdadeiro evangelho. Que é o evangelho da salvação. O evangelho de Cristo. O evangelho da cruz. Veja onde é que você está. Faça uma avaliação. Se está pregando o evangelho onde você está. Veja onde você está, se os cultos coloca Cristo como centro, ou se coloca você, ou se coloca pessoas, líderes como centro. Amém? Que essa palavra te ajude. Que essa palavra, ela te, de alguma forma, ela abasteça a sua espiritualidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, deixa o like, se inscreva e compartilhe.